sétimo ano A, bom dia, sétimo ano B. Gente, vê só. Hoje, quer dizer, esta semana, eu voltarei a mais alguns assuntos que não tem, aliás, que temos no livro. Mas assim, para não adiantar muito o nosso livro, eu resolvi fazer uma paginazinha de gramática e ortografia e rever também alguns conteúdos. Por exemplo, eu lembro que no início do ano nós tínhamos visto sujeito, mas aí trabalhamos tão pouco e agora eu vou trabalhar com cautela os tipos de sujeito, tá certo? Eu sei que você já sabe o que é, tá? Lembra que a gente, para descobrir o sujeito, a gente tem que perguntar o verbo, tá aqui para articulação. Mas o que foi que eu trouxe aqui para a gente aprender e não esquecer jamais? Tipos de sujeito. Eu tenho um sujeito simples, lembrete, né? É aquele sujeito que pratica a ação quando ele é sozinho. Então, por exemplo, alguém entrou na loja, quem entrou na loja? Alguém, mas aí é indeterminado. Tá, mas quero dizer o seguinte, quando uma pessoa que pratica a ação, Carlos entrou numa loja, quem entrou na loja? Carlos, sujeito Carlos. Ele é sujeito simples, porque só tem uma pessoa que praticou a ação, no caso, o sujeito, tá certo? Então, já sei quando é que ele é simples. É quando apenas um sujeito, ou uma coisinha, um personagem, digamos assim, participa da história. Composto, quando dois ou mais núcleos participam. Oculto é quando ele realmente não aparece. Por exemplo, minha bolsa estava aqui, eu fui na cantina e quando eu voltei da cantina eu percebi que a minha bolsa está revirada. Então eu sei que alguém entrou ali, tá? Chegou próximo à minha bolsa, remexeu, mas eu não sei quem. Então eu vou dizer que alguém mexeu na minha bolsa. Então eu tenho ali, ó, o sujeito oculto. E pode também ser chamado de indeterminado, quando eu sei que alguém praticou, mas eu não sei. Por exemplo, ontem assaltaram um banco, sabemos quem foi que assaltou, ou seja, sabemos que pessoas assaltaram, mas quem? Se eu não conheço, ok? Então a partir de agora vou colocar questões para a gente trabalhar bastante isso, tá certo? Vejamos o primeiro aqui, ó. Todos os livros de matemática, todos os livros de matemática estão no armário. Mas aí eu pergunto, onde estão todos os livros de matemática? No armário. Ah, porque eles estão guardados, tá? Nesse caso, se eu fosse trabalhar com vocês, todos os livros, se eu fosse trabalhar apenas o sujeito, daria certo. Eu iria perguntar o verbo, quem estão no armário? Todos os livros de matemática. Então, todos os livros de matemática eu tenho o sujeito. E o que sobrou, já aproveitando, e o que sobrou, retirando o sujeito, eu já posso chamar de predicado, tá certo? Pois bem, vê só. Eu coloquei letra A, letra B, letra C, letra E, pra gente ver bem direitinho. Deixa eu pegar um piloto vermelho, tá? Ó, o que é que a gente vai fazer agora? Na letra A, eu tenho, pronto, vamos classificar o sujeito de acordo com cada oração, vamos lá. Eu e meu pai vamos fazer uma viagem no final do ano. Se fosse simples, só teria um núcleo, mas ali eu tenho eu e meu pai, certo? Ó, eu e meu pai. Já não pode ser simples. Vamos para a letra B. Estávamos reunidos com o presidente da empresa. Estávamos. Por trás desse verbo aqui, existe escondidinho um pronome. Nós. Nós estávamos, tá certo? Antigamente vivia-se de modos mais calmo. Antigamente vivia-se de modo mais calmo. Não se sabe quem vivia. Não vou nem grifar nada ali, tá? Acabaram de chegar os convidados. Quem chegaram? Convidados. Os dias de férias passam depressa. Quem passa depressa? Os dias de férias. Vamos lá agora? Na letrinha A, pra gente ver que não tem essa coisa assim de, nossa, estou com medo, tal, vou fazer com dúvida. Não. Eu e meu pai vamos fazer uma viagem no final do ano. Sujeito simples, determinado, indeterminado, composto. Eu e meu pai, sujeito composto. Eu tenho dois, eu tenho eu e tenho meu pai, certo? Então aqui, ó, sujeito composto. Ok? Estávamos reunidos com o presidente da empresa. Quem estava reunido? Nós. Mas assim, nós nos conhecemos, nós quem?
Então, o sujeito não aparece, ok? Se ele não aparece é porque está escondidinho. E por trás desse verbo tem um nós, estávamos. Então, ali eu vou ter um sujeito oculto. Esse ponto oculto. Antigamente vivia-se, as pessoas viviam-se de modo mais calmo. Então eu posso também dizer que eu não sei quem é, então ali eu tenho um indeterminado, certo? Eu não sei quem vivia de modo mais tranquilo, mais calmo antigamente. Então eu tenho, sujeito indeterminado, ok? Acabaram de chegar os convidados, eu só tenho um, então aqui eu vou ter sujeito simples. Os dias de férias passam-se depressa. Quem passa depressa os dias de férias também é um sujeito simples. São as férias. Ok? Perceberam que quando nós estávamos fazendo, eu até esqueci de dizer para você que todas as vezes que você necessitar saber quem praticou determinada ação, pergunte ao verbo, voltamos a ler letrinha A. Eu e meu pai vamos fazer uma viagem no final do ano. Quem vai fazer viagem no final do ano? Eu e meu pai. Você grifa, olha, você já vai saber que este aqui ou estes aqui são os sujeitos. Estávamos reunidos com o presidente da empresa. Quem estava reunido com o presidente da empresa? Nós. Antigamente vivia-se de modo mais calmo. Quem vivia esse modo mais calmo? Então aqui, ó, não sei. Por isso que nós não podemos nem circular aí, tá? Quando foi determinado, ele nem vai te dar dicas nenhuma de quem seja o sujeito. Acabaram de chegar os convidados. Quem acabou de chegar? Os convidados. Os dias de férias passam depressa. Quem passa com tanta pressa? Os dias de férias. Perceberam que eu consegui marcar o composto, o oculto, o simples e o simples, e o indeterminado eu não pude marcar? E o nome já diz tudo, né? Ele está indeterminado, tá? Existe em português, principalmente trabalhando essa parte de sujeito predicado, principalmente a parte de sujeito, existem aquelas orações que não tem sujeito. Por exemplo, tudo que eu faço, as ações que eu pratico, tá certo? Elas, com facilidade, a gente identifica, tá? Kátia entrou na sala e saiu, Kátia falou grosseiramente com alguém, alguém fez a pergunta e Kátia respondeu. Então, para identificar o sujeito simples ou composto é fácil, indeterminado também, ou determinado, ou oculto. Agora, tem algumas orações que nós iremos chamar de orações sem sujeito, que é o caso que eu coloquei aqui, ó, assinalar as orações que não tem sujeito. Primeira dica é, você vai observar que são algumas ações, tá? Primeira dica, só vai acontecer a oração sem sujeito naquelas orações em que o algo praticado não foi feito pelo homem, tá certo? Por exemplo, o homem faz coisas, certo? O homem pode cozinhar, o homem pode pular, o homem pode correr. Agora existem algumas coisinhas que o homem não pode fazer. Trovejar, relampejar, ok? Abre aspas, alguns fenômenos da natureza o homem não pode fazer. Então, quando existir algumas coisinhas aí, para a gente identificar, principalmente agora, para identificar a oração sem sujeito, que for coisas que acontecem na natureza, aí eu tenho uma oração sem sujeito, tá bom? Beleza? Esse beleza horrível, né? Vamos lá. Ventou muito ontem de madrugada. Qual é a nossa primeira... O que é que estamos estudando? Sujeito. Vamos perguntar. Quem ventou muito ontem de madrugada? Bom, perceberam que eu perguntando ao verbo, eu não vou ter um respaldo, uma resposta. Se eu não tenho respaldo, nem tenho resposta, lembram do anterior, do indeterminado também, que é difícil classificar. Mas aí você vai dizer, poxa, professora, mas quem inventou? Pois é, esse inventar é um fenômeno praticado pela natureza. Então eu tenho uma oração sem sujeito, não foi o homem, certo? Então, ó, eu tenho aqui uma oração sem sujeito, você pode marcar.
O vento estava forte ontem. Quem estava forte ontem? O vento. Então, ó, ali eu tenho um sujeito simples, o vento. Não posso marcar. Eu quero que vocês marquem apenas quando for uma oração que não tenha sujeito. Choveu forte durante a noite toda. Quem choveu durante... Epa, a chuva choveu? Não. Então aqui, ó, se choveu, não foi o homem que choveu. É um fenômeno da natureza. Então já posso marcar como sendo uma oração que não tem sujeito. O frio e a ventania prejudicaram o desfile. Quem prejudicou o desfile? O frio e a ventania. Tem um 2. Ali eu vou ter sujeito composto. E anoitece mais cedo durante o inverno. Olha aí. Anoitece, então, fenômeno da natureza. Então eu vou ter o ventou, choveu e o anoitece como sendo fenômenos da natureza. Eu vou marcar como sendo oração que não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, tá ok? No próximo, e é a questão 3, vamos substituir o verbo haver, o verbo existir pelo verbo haver, e a gente vai ver como é que vai ficar. Existem 2 pessoas interessadas nesta loja, existirão seres vivos em outros planetas, nesta localidade existem vários animais em extinção, existiriam mais testemunhas no caso do acidente. Eu vou trocar o verbo existem pelo verbo haver. Se aqui, ó, ele está no plural, existem 2 pessoas interessadas nesta loja. Vamos trocar pelo verbo haver. Ah, mas ele está iniciando, né, Catita? Se ele está iniciando é porque é maiúsculo. Então, ó, existem 2 pessoas interessadas nesta loja. Há 2 pessoas interessadas nesta loja. Há, certo? Existirão seres vivos em outros planetas. Haverá seres vivos em outros planetas. Haverá. Nesta localidade existem vários animais em extinção. Nesta localidade há vários animais em extinção. E por último, existiriam. E aí? Haveriam ou haveria, tá? Mas como eu estou com ele ali no plural, então haveriam ou haveria mais de uma testemunha no caso do acidente, né? Pronto, para a gente perceber também que eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir, ok? Por hoje é só. Nós hoje trabalhamos o verbo haver no intuito de trocar pelo existir, se ele estiver no início da frase, tá? É só observar aqui, ó. Plural, continua plural. Se for singular, continua singular. Vai depender do contexto da tua frase, tá ok? Nem sei porque está aqui no plural. Vai permanecer também no plural. Vê que aqui ficou no singular. Existem 2 pessoas interessadas nesta loja. Eu não vou colocar 2 pessoas, né? Há 2 pessoas interessadas na loja. Então, tem que haver aí a concordância nominal, tá? Para ir concordar com os outros nomes, ok? Sim, aí vimos o verbo haver, que pode ser trocado pelo existir. Vemos os tipos de sujeito, quando é sujeito simples, quando é sujeito composto, quando é sujeito determinado ou indeterminado. E por último, na questão 2, nós vimos uma oração quando não tem sujeito, que é chamada oração sem sujeito, certo? O que é que a tia Catita pede para vocês? Procure mais um pouquinho aí, tá? Sobre sujeito determinado, indeterminado, oração sem sujeito, sujeito oculto, sujeito composto, ok? Por hoje é só. Eu não vou deixar nada para que vocês façam em casa, é apenas isso, dá uma pesquisada, dá uma estudada. E qualquer coisa, qualquer dica ou qualquer dúvida também, deixa para a tia Catita um zap, ok? Hoje em dia facilita demais a minha e a tua vida, tá certo? Beijo, lembrete, tá? É só avisar a mamãe. Tia Catita também vai passar algumas questões de ortografia e de gramática, tá certo? Pra gente não ficar tão bitolado apenas ao nosso livro. Tem que trabalhar também algumas questões de gramática, tá ok? Beijos. Te cuida, me cuido daqui, tá?